Cerca de 5 anos atrás, eu morava no centro de uma grande cidade nos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa noturna, então de vez em quando eu me via entediado depois que o meu colega de quarto, que definitivamente não era uma pessoa noturna, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava dar longas caminhadas para pensar. Passava 4 horas assim, andando sozinho na noite, e nenhuma vez tive um motivo para me sentir com medo ou ameaçado. Eu sempre brincava com meu colega de quarto dizendo que mesmo os traficantes da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em cerca de minutos em uma noite. Era uma quarta-feira, em algum momento entre 1 e 2 da manhã, e eu estava andando perto de um parque que é patrulhado pela polícia, a algumas quadras do meu apartamento. Era uma noite bem silenciosa, mesmo para um dia da semana, com pouco tráfego e quase ninguém andando a pé. O parque, como na maioria das noites, estava vazio. Dei meia volta em uma rua com a intenção de voltar ao meu apartamento, quando eu o notei pela primeira vez. Longe, no final da rua e na mesma calçada que eu, estava a silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, quase como uma valsa, mas ele terminava cada passo de dança andando um pouco para frente. Acho que pode ser dito que ele estava dançando e andando, vindo em minha direção. Decidindo que provavelmente ele estava bêbado, eu fiquei mais perto da estrada para dar caminho onde ele pudesse passar por mim na calçada. Quanto mais ele chegava perto, mais eu percebia o quão graciosa era sua dança. Ele era alto e magro e vestia um terno velho. Ele dançou mais perto em minha direção até que eu consegui ver o seu rosto. Os olhos estavam abertos e esbugalhados, com a cabeça para trás, olhando para o céu. A boca estava aberta em um sorriso doloroso, como se fosse de um desenho animado. Vendo aquilo, decidi atravessar a rua antes que o dançarino se aproximasse mais. Tirei os meus olhos dele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei no outro lado, olhei de volta. Então eu fiquei congelado no mesmo lugar. Ele tinha parado de dançar. Estava em um só pé na rua. Ele estava virado na minha direção, mas ainda olhava para o céu. O sorriso era enorme no rosto. Fiquei completamente, absolutamente abalado por causa daquilo. Comecei a andar de novo, de costas, sem tirar os olhos dele. Ele não se mexia. Quando eu já estava mais de meia quadra longe dele, me virei para olhar a calçada na minha frente. A rua e a calçada estavam completamente vazias. Ainda abalado, olhei de volta para onde antes ele estava parado e vi que não estava mais ali. Por um breve momento eu me senti muito aliviado, até que eu vi ele de novo. Ele tinha atravessado para a mesma calçada que ele tinha se agachado. Eu não conseguia ter certeza, por causa da distância e da escuridão, mas eu tenho quase certeza que ele estava virado para mim. Eu tinha tirado os meus olhos dele, não mais porque 10 segundos. Então estava claro que ele se movia muito rápido. Eu estava tão chocado que fiquei ali, parado, olhando para ele. Então ele começou a se mover em minha direção de novo. Ele dava passos exagerados nas pontas dos pés, como se fosse um personagem de desenho animado se aproximando de fininho. Exceto que ele se movia muito, muito rápido. Eu gostaria de dizer que nesse ponto eu comecei a correr, peguei meu spray de pimenta ou meu celular, mas eu não fiz nada disso. Só fiquei ali, de pé, completamente congelado, enquanto aquele homem sorridente se rastejava em minha direção. Então ele parou de novo, mais ou menos a uns 2 metros de distância, ainda com aquele largo sorriso, ainda olhando para o céu. Quando finalmente achei minha voz, eu falei a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu pretendia perguntar o que diabos que você tá querendo, em um tom de comando, mas a única coisa que saiu da minha garganta foi como um que diabo abafado. Eu não sei se humanos conseguem ou não sentir o cheiro do medo, mas eu consegui ouvi-lo. Eu ouvi o medo na minha própria voz, e isso só me fez ficar pior, mas ele não reagiu, só ficou ali, parado, sorrindo para mim. E depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou, lentamente, e começou a dançar, caminhar para longe. Só isso, sem querer virar minhas costas para ele de novo, eu só fiquei assistindo ele ir embora. Até que ficou tão longe que quase não o enxergava. Então eu percebi uma coisa, ele não estava mais andando para longe, nem estava dançando. Assisti em horror, enquanto a distância entre nós ia diminuindo rapidamente. E agora ele estava correndo. Eu corri também. Corri até conseguir chegar em uma outra estrada mais iluminada e com mais tráfego. Olhei para trás e ele não estava em lugar nenhum. Todo o resto do caminho até o meu apartamento, eu continuava a olhar sobre o ombro, sempre esperando ver aquele sorriso estúpido.
mas ele não apareceu mais. Vivi mais 6 meses naquela cidade e nunca mais caminhei à noite. Havia algo sobre o rosto dele que sempre vai me assombrar. Ele não parecia bêbado, não parecia drogado. Ele parecia completamente louco. Isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir tirar da minha cabeça.